Chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão, hein? Que alegria grande chegar na sua casa. Obrigado pela audiência, pela sua companhia. Estamos aqui na GDS TV Brasil, GDS Web Rádio Brasil, mais de 1 milhão de acessos só no nosso site. Nós estamos aqui na Mania FM, obrigado pelo carinho. A Mania FM, hoje, na internet, é a rádio mais ouvida. Recebi essa informação na semana passada do nosso diretor-presidente. Então, estamos aqui, ó. Com tecnologia de ponta para atender você, levar o melhor em imagem e também em som para você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. A partir de agora aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Nosso convidado de hoje, cachoeirense Juarez Pena, formado em tricologia. Você vai saber já já o que é isso. Juarez é de Cachoeiro de Itapemirim. Passou, teve seu salão em Rio Novo, em Iconha, em Vitória, foi para o Rio de Janeiro e Cachoeiro ganhou um presente, porque Juarez está de volta com seu salão em Cachoeiro, e é muito mais do que um cabeleireiro. Nós estamos falando de alguém com uma formação, você vai entender o tamanho disso a partir de agora aqui no nosso programa. O Juarez tem uma história, né? Interessante porque ele nega isso, mas eu ajudei o Juarez a aprender a cortar cabelo. Ele ficava no salão da mãe dele e eu parava os meninos na rua. Você quer cortar cabelo de graça? O menino, quer cortar cabelo de graça? E o menino ia, quero de graça, sem pagar nada, entra aqui. E aí, de vez em quando, a mãe chegava, a mãe, ela, vocês desgraçaram o cabelo do meu filho! Não era para cortar esse menino do cabelo lindo! Mas aprendeu. Teve seu salão aqui em Cachoeiro, Rio Novo, Iconha, Vitória, Rio de Janeiro. Juarez é formado em tricologia, você vai entender o que é isso. E o Juarez recebeu uma comenda, a das mais importantes do país. Só as pessoas mais importantes, para você ter uma ideia, Lula já recebeu essa comenda, Caetano Veloso já recebeu essa comenda. Eu acredito que Juarez seja o primeiro capixaba a receber essa comenda. Nós vamos falar disso a partir de agora no nosso programa. Juarez, que honra, que alegria receber você no programa, tudo bem? Opa, Raro, honra demais, minha, né? E você relembrando aí a nossa história. Prazer estar aqui com você. Que bom, que bacana. Legal que você tem uma caminhada nessa área do cabelo, porque você hoje é doutor do cabelo. Você hoje tem... Isso aí. Você não é... Você é formado em tricologia. Então, contei um pouquinho da sua história aqui, até você foi para o Rio de Janeiro. O que é tricologia? O que faz um tricologista? Então, a tricologia é a ciência médica que estuda o cabelo, em todos os seus aspectos. Teve origem com Francis Lau, que foi um médico que observou na Inglaterra, em 1902, que havia um índice muito grande de problemas do couro cabeludo. Porque quando se fala em couro cabeludo, as pessoas se ligam única e exclusivamente em queda de cabelo. Mas são várias patologias que precisam de cuidados. E aí as pessoas confundem. O médico dermatologista cuida de cabelo, dermo. Tricos é uma palavra grega, que quer dizer tricos, cabelo, logos, estudo do cabelo. Então, o tricologista cuida de cabelo. E quem estuda a tricologia é o tricologista. Então, no caso, hoje eu sou um tricologista. Agora, por exemplo, queda de cabelo, tem jeito? Olha, quando nós falamos... Tem jeito sem implante? Porque o correto também é transplante. As pessoas usam o termo errado quando falam implante. Em medicina, quando nós falamos implante, é quando você implanta algo artificial. Então, é um implante. Transplante é um órgão vivo. Então, o transplante é sempre autotransplante, na verdade. Deixar uma coisa bem clara... Tira da mesma cabeça e... Isso. Deixar uma coisa bem clara para as pessoas. Não existe doador de bulbo capilar, ou seja, de cabelo. É sempre autotransplante. A pessoa retira de uma... Isso não existe? Não. Não existe tirar o cabelo de uma pessoa e implantar no outro? Não. Assim, um órgão, sim. Agora, o cabelo, não. O cabelo teria rejeição na mesma hora. Por quê? Vou explicar. O couro cabeludo, ele é mapeado por condições naturais do organismo. Por exemplo, nós já vamos, assim, são vários, você me perguntou, são vários os tipos de alopecia. Alopecia ou alopécia, quando é a mesma coisa, são várias as patologias, várias doenças que ocasionam não reposição capilar. Sim. Aí, inclusive,
Alopecia, a pessoa tem caso da pessoa perder todo o pelo do corpo. Isso, então. Isso daí é uma alopecia mais severa que nós chamamos areata. Areata é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Pode ser causada, inclusive, é um gatilho que uma disfunção não hormonal, mas até um distúrbio que a pessoa tem psicológico pode disparar o gatilho. Pode. Só que essa doença autoimune, o que quer dizer autoimune? Quando o seu organismo reconhece que o seu próprio organismo é um agressor. Então, Entendi. A doença autoimune, existem vários tipos de doença autoimune. Psoríase é uma doença autoimune. Então, a alopecia areata é o seu próprio organismo combatendo os folículos. E existe em várias extensões. Quando você falou perder o corpo todo, é o que nós chamamos alopecia areata universale. É quando a pessoa... E isso que você falou do emocional é muito sério. Por quê? A pessoa pode ter um pico de estresse muito alto. Quando a pessoa tem um pico de estresse muito alto, ela joga no seu organismo um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio é o hormônio do estresse. E ele cria vulnerabilidade celular. Então, quando se cria vulnerabilidade celular, o seu corpo tende a proteger órgãos vitais. Né? Então, o organismo vai proteger os órgãos vitais. E a última coisa que ele vai se preocupar é com o cabelo. Então, cria essa falta de oxigenação, de nutrientes para os bulbos, e o cabelo começa a cair. E aí entra até numa outra seara, né, que nós chamamos, como existe várias, por isso que deixa bem claro aqui para o espectador, que não existe, quando você ouvir o termo cura de calvície, fuja, isso não existe, sabe por quê? O seu organismo não vai parar de produzir os hormônios e as enzimas que causaram a questão em si. Então, o que vai ocorrer? Você precisa equilibrar o seu organismo na parte hormonal, na parte nutricional, na parte emocional, até a sua respiração errada vai influenciar. É mesmo? Por quê? Um exemplo. A respiração correta é a diafragmática, que é essa aqui. As pessoas, isso aí eu vou te falar assim, na grande maioria, 90% ou mais, respiram no peito. Sim. Quando nós somos criança, nós temos nós não prendemos a emoção. Se você vê uma criança chorando, ela chora com todas as suas forças. E chora mesmo. E onde estiver. Onde estiver. E um adulto, ele traz a emoção para o peito e a respiração. E aí o que ocorre? A respiração errada vai ocasionar um sono ruim, apneia, vai ocasionar problemas emocionais. Você já ouviu Inclusive a queda de cabelo. Inclusive a queda de cabelo. Por quê? Porque como vai gerar questões salutares no organismo, problemáticas, vai faltar oxigênio, vai faltar nutrientes para o bulbo. Consequentemente, Então, quando você chegar num médico e ele nem olhar para você, se ele não fizer uma anamnese, o que é uma anamnese? Uma anamnese é você conhecer o paciente. Parrado chegou para mim. Você fala de conhecer tudo. Tudo. O que ele está vivendo emocionalmente, como é que ele está dormindo, como é que ele está comendo, como é que é a alimentação, tudo isso. Tudo isso. Se ele bebe, se ele fuma, tudo isso. Isso. Chegou para mim, Parrado quer saber, doutor, eu estou com um problema de queda de cabelo. Aí nós vamos fazer todo um histórico do Parrado, desde o início até na infância, até problemas pré-existentes lá que existiram na infância, traumas, tudo isso vai acarretar o efeito rebote. Então, quer dizer, esse tratamento ele é muito completo. Eu vou te explicar. Não é só pingar um negócio Boa lá. pergunta. Por quê? A tricologia, ela trabalha com todos os outros ramos da medicina. Que eu vou te dar só um exemplo. Existe um problema, uma patologia que nós chamamos tricotilomania. O que é tricotilomania? O indivíduo, ele arranca o cabelo e, em alguns casos mais severos, come. Então, não é uma queda de cabelo, o próprio indivíduo se mutila. Entendi. Agora, esse caso em questão, você precisa de um acompanhamento de um psicanalista ou um psiquiatra. Sim. Então, já foge
da alçada do tricologista. Uhum. Só que o tricologista faz um trabalho em conjunto. Então ele vai chegar, o tricologista vai diagnosticar e vai buscar um auxílio. E com muito cuidado, porque a pessoa que está nessa condição, ele está se mutilando. Uhum, sim, então sim. Você tem que saber o que levou o indivíduo a fazer isso. Agora, a tricologia tem universidade, tem curso de graduação dessa área? Com certeza. Olha só, a escola de medicina, a faculdade de medicina, o médico estuda doenças já existentes, né? O oncologista vai estudar sobre câncer, o angiologista. Só que ao se formar, principalmente os dermatologistas, eles fazem uma especialização em tricologia. Por quê? Na faculdade de medicina se fala muito pouco em cabelo. Porque você perder cabelo você não irá a óbito, é muito raro. Sim. Isso é uma consequência. Então, os médicos estudam doenças existentes, para que cada um vai buscar a sua especialização. Essa é uma faculdade, existe escola, principalmente em São Paulo, a SBAT, que é a Associação Brasileira de Tricologistas, onde você vai fazer uma faculdade de 4 anos e meio de tricologia. Então é um estudo completo, porque você tem que entender todas essas questões que eu estou falando, que vai se envolver não só um ramo da medicina, mas todos os outros. Por exemplo, a questão de medicamentos. Então o indivíduo pode estar... Vamos a um exemplo mais clássico. A pessoa que está sendo ministrada a quimioterapia, ele passa a perder cabelo. Sim. Então, por quê? Explicar. O cabelo, ele tem 3 fases. Anágena de nascimento, catágena de desprendimento e telógena é quando o cabelo cai. Mas, quando o cabelo cai, uma nova fase... Todo mundo tem queda de cabelo. Todo mundo. Quantos fios de cabelo... Se perde no podia. Quem tem muito, fala que nós perdemos, que eu devo perder menos, que eu tenho pouco. Mas a pessoa que normal assim perde quantos fios por dia? O termo assim, perder, nós não perdemos. Entendi. Assim, uma pessoa que tem um couro cabeludo saudável, ele não perde, ele repõe. Entendi. Porque o cabelo ele tem esse ciclo de vida, então ele vai renascer. O máximo 100 fios por dia. Agora, vou explicar uma coisa, não adianta contar, tá? Porque quem tem um couro cabeludo saudável tem até 150 mil fios. E você não percebe a queda. Você vai passar a mão, não vai cair, você não vai ver. Agora, se você começa a ver o cabelo no travesseiro, no banho, na escova... Aquele ralinho do banheiro enche de cabelo, tem um negócio errado. Aí você já tem que buscar ajuda profissional. Porque já está... Você está vendo. Aí você já não é mais 100. Aí você está perdendo 1000. Aí você está me dizendo que o número de queda de cabelo, o que nasce, já começa a não repor. Cai 1000, nasce 500. Aí o que vai ocorrer? Como o cabelo tem esse ciclo de vida, ele deve nascer nesse gatilho natural. Então ele começa... E existe, olha só, existe uma patologia que nós chamamos eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? Quando o cabelo começa a pular a fase, ele sai da anágena, que é a primeira fase, que dura até 7 anos, e vai direto para a telógena. Então, é como se o cabelo estivesse cometendo suicídio. Entendi. Ele começa a cair fora... A vida dele diminui, é isso? Total. Entendi. Então, como que ocorre o eflúvio telógeno? A mulher no pós-parto, ela tem uma baixa nutricional. Vamos supor, se a mulher não tiver um acompanhamento durante a gravidez de um nutricionista, principalmente um nutricionista funcional, que vá dizer a ela, as suas taxas, enfim, aí quando vem a amamentação, ela tem toda aquela perda, aí o cabelo começa a cair fora de controle, isso se chama eflúvio telógeno. Quando você após uma cirurgia, então anestesia pode alterar a sua biologia, tal, aí você perde além do normal. E uma outra questão, uma febre alta, alguma coisa, então você pode mais o eflúvio telógeno, ele se repõe. Se você procurar um nutricionista que vá lhe acompanhar, vá fazer uma reposição
nutricional adequada, principalmente as mulheres na parte da ferritina. Então, assim, se ela tiver com falta de ferro no organismo, ela vai perder cabelo, a tireoide. Então, tudo isso influencia na não reposição capilar. Eu vou puxar o intervalo comercial, vou falar da comenda que Juarez recebeu, a honraria que Juarez recebeu. Nós falamos um pouquinho aqui, para você entender por que ele recebeu essa honraria, honoris causa, que é uma honraria concedida pela universidade, a mais importante da universidade, por conta desse estudo lá dessa Universidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Nós vamos falar disso daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Eu acredito que Juarez seja o primeiro capixaba a estar recebendo essa homenagem, tá? Acho que é o primeiro capixaba a receber. Eu dei uma pesquisada e não encontrei. Então eu acredito que sim, se eu estiver cometendo alguma injustiça aqui, por gentileza, me corrijam aqui que eu vou consertar. Mas eu pesquisei e não encontrei essa homenagem, essa honraria a nenhum outro capixaba. É por serviço prestado, tá? Por estudo que foi feito. Lá na universidade ele tem estudos feitos, tudo anotado, tudo preparadinho. Foi por isso que a universidade cedeu e ele recebeu na semana passada. Vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já, segura aí. Autoridade do assunto do cabelo. Nós estamos falando disso aqui. Você leva para o seu dia a dia, o seu trabalho no dia a dia, essa sua formação? Levo. Quando você vai cortar o cabelo, por exemplo, você chega lá e fala assim, essa pessoa precisa de uma orientação aqui. Isso. E eu penso que todos os profissionais da área capilar, cabeleireiro, barbeiro, ele poderia fazer um pré-diagnóstico e ajudaria muito ao tricologista. Sim. Por quê? É muito simples de estudar pelo menos o básico. Sim. Para que ele entendesse um couro cabeludo, para que ele pudesse fazer um pré-diagnóstico e encaminhar, olha, eu acho que você está com a dermatite seborreica. E aí, que a dermatite seborreica, ela leva também, é uma doença que não tem cura. O cabelo tem que lavar todo dia ou não? Todos os dias. Então, você lava o rosto, você lava a mão todos os dias, lava o rosto todo dia, cabelo também. A pergunta que você fez é a pergunta genérica. Cabelo tem que lavar todo dia? Vou responder da seguinte forma. O cabelo, como nós falamos, é a haste capilar, porque o cabelo se divide em bulbo, né? Que é a raiz do cabelo, que tem a bainha conjuntiva, onde o cabelo se desenvolve, e a haste capilar, onde o cabelo nasce. O cabelo nasceu, só que o cabelo, ele é célula morta. Então, mesmo que você fique uma semana sem lavar o cabelo, não vai alterar nada. Agora, no cabelo. Agora, o couro cabeludo vai porque é a mesma pele. Ó, preste bem atenção para que vocês entendam. Tudo isso que se fala é mito. Você vai num profissional de cabelo e ele fala, quantas vezes por semana eu devo lavar o cabelo? Aí eu pergunto, quantas vezes por semana você toma banho? Quantas vezes por semana você escova o dente? Eu escovo o dente todo dia. Então, a pele do couro cabeludo é a mesma que reveste o corpo. Quando você acorda, ela está impregnada de enzimas, ela está impregnada de oleosidade, e se você tiver dermatite seborreica, você vai ter um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias. Não sei se você já observou, existem pessoas que você chega perto e o couro cabeludo tem um odor. Então essa cabeça está, além de mal lavada, ela está com um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias. Aí ela passa um dia, 2, sem higienizar corretamente. Quando higieniza, só lava por cima. E há um outro detalhe importante. As pessoas que higienizam o couro cabeludo com água quente é vasodilatadora e água fria é vasoconstritora. A água quente é inimiga do cabelo, da haste capilar e do couro cabeludo. Por quê? Ela vai abrir os poros, ela vai estimular a gordura no couro cabeludo. Então, como a água quente, ela retira em excesso, ela cria o efeito rebote. O que é o efeito rebote? Quando o seu organismo ele sente necessidade de repor o que foi tirado em excesso, ele vai produzir acima do necessário.
Então você lava o cabelo com água quente, daqui a pouco quem tem o problema de oleosidade no couro cabeludo vai estar mais impregnado ainda. Aí você vai, se você está com problema de não reposição capilar, de queda, você vai piorar, porque o bulbo vai entupir. Você está dizendo o seguinte, lavar a cabeça, vai tomar banho, gosta de banhozinho quente, mas lava a cabeça primeiro com água fria, depois liga o chuveiro. Ou lava no tanque. Eu falo com meus pacientes isso, use o tanque. Eu tenho um problema com banho quente. Que o ideal é que se tome banho morno, não fervendo. Então você lava o cabelo no tanque, separadamente, porque você tem que higienizar bem o couro cabeludo. As pessoas só jogam o shampoo por cima, assim, e acabou. Eu já ouvi de profissionais da área da beleza dizer o seguinte, não lava a cabeça todo dia não, porque isso vai estragando o cabelo. Você falou certo, da área da beleza, não da área profissional clínica. Então, da área da beleza, ele não entende da questão biológica. A biologia do organismo é uma coisa e a estética é outra. Você pode fazer uma plástica, estar com o rosto esticadinho bonito, mas o seu organismo está todo deteriorado. Todo danado. Então não adianta ter um cabelo lindo com o couro cabeludo precisando de cuidados. Então as pessoas ficam preocupadas, meu cabelo vai ressecar? Falam, o seu cabelo vai ressecar, mas daqui a pouco você não vai ter mais cabelo. Deixa eu entrar falando agora dessa homenagem que você recebeu, dessa honraria que você recebeu. Quando a gente fala de honraria, é quando uma universidade, quando uma instituição reconhece a importância do homenageado. Reconhece a importância do trabalho daquele homenageado. E essa sua honraria recebida na semana passada, numa universidade de Niterói, Rio de Janeiro, é em reconhecimento a esse trabalho que nós estamos falando aqui. Isso. Pode falar? Pode. Então, são duas universidades, a FACSTEM e a FACTEM, e a Associação de Capelaria me ortogou com o título de doutor honoris causa em tricologia. Ou seja, eles me asseguraram, me nomearam como uma autoridade máxima no assunto. E por quê? Todos os meus estudos são usados, eu sou um pesquisador, eu sou um cientista da área capilar. Então, aquilo que você estudou está lá na universidade. Isso. E como eu não paro de desenvolver estudos na área, eu tenho pesquisas com próprios pacientes, onde eu vou mapeando através de fotos, porque cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo. Então não adianta você achar que o que é bom para você vai ser bom para o outro. Então eu pesquiso exatamente isso, alguma coisa que funcionou, porque eu vou te dizer, a tricologia é uma ciência nova. Ela teve origem na Inglaterra em 1902 com Francis Lau, que foi um médico que... Mas é uma ciência muito nova. Inclusive, a gente ouve falar muito pouco. Muito pouco. Existem até brincadeiras que quando eu coloquei lá aí as pessoas falam, tricô agora precisa de faculdade. Você está fazendo tricô agora, Juarez? Então, mas vamos falar, essa palavra é uma palavra grega, que quer dizer tricos, quer dizer cabelo em grego, e logos estudo. Então quer dizer estudo do cabelo. Então, tricologia, estudo do cabelo. E se busca sempre, porque como Hipócrates é o pai da medicina, se usa sempre as palavras gregas na medicina. Você esperava esse reconhecimento por essas universidades? Não esperava, porque eu estou sempre fazendo o meu trabalho e aí Nós temos foto aí dele recebendo lá a comenda, Walter? Se tiver, pode colocar aí, a gente vai falando em cima aqui. Isso aí, então. E o mais importante é que eu fui indicado pela autoridade máxima da faculdade, que foi o reitor, né? E a indicação partiu do reitor. Partiu do reitor, e existe uma comissão da universidade entre o corpo docente, que é feito todo um julgamento e uma eleição para saber se o indivíduo merece essa honraria. E graças a Deus foi unânime. Então, assim, no dia eu tive a homenagem, foi citado meus estudos, as minhas palestras, eu já dei palestra na universidade, viagem pelo Brasil falando,
workshops falando, e eu tenho um canal no YouTube que é queda de cabelo, né, Juarez Pena. E lá você fala de... Falo de tudo, porque eu tenho uma formação técnica que é nutrição funcional, porque uma coisa envolve a outra, né? Essa foi a festa lá de entrega em Niterói, né? Isso foi em Niterói, na Câmara Municipal de Niterói. Então ali, aí com a minha filha, ali com o professor Jefferson Gomes. Aquela ali é a sua filha mais velha? Minha filha mais velha, Carolina. Que bacana, que legal. E você é merecedor, porque Juarez não cansa de estudar. Porque essa é uma área, inclusive você continua estudando. Estudo, até vindo aqui para o estúdio, eu venho estudando, porque em medicina, em qualquer área, você não para de estudar. Por isso que existem congressos, então você não para de estudar. E a cada dia surge um caso novo, que é um novo desafio. Então você tem que buscar, porque são várias questões que se relacionam à não reposição capilar. Aí deixa eu falar para você aqui. O Juarez, que no início aqui eu disse é de Cachoeiro, teve salão em Rio Novo, teve salão aqui em Cachoeiro, em Vitória, foi para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou há quanto tempo no Rio? 33 anos. Fui para lá em 1990. Juarez é filho de Cachoeiro e filho do bairro Amarelo. A vida inteira morou no bairro Amarelo, nunca morou em outro bairro em Cachoeiro. Não. Aí voltou do Rio, voltou para o bairro Amarelo, que é onde ele hoje tem o salão dele, que é ali na rua Jerônimo Ribeiro, em frente à loteria do bairro Amarelo, fazer uma propaganda para o Zé aqui, Obrigado. Frente à loteria do bairro Amarelo, perto da padaria Pão Nosso, falar também para o Cláudio que é propaganda, perto da Baiense Material de Construção, fazer lá para o pessoal do Baiense propaganda aqui. Ali você vai encontrar o salão do Juarez. Veio para cá, um salão, montou uma estrutura, e aí lá você vai cortar cabelo, vai lavar o cabelo, vai fazer unha, mas você vai fazer com um doutor, né, um especialista nessa área, não é isso? Você está atendendo hoje em Cachoeiro. E eu já tenho pacientes aqui. Para você ter uma ideia, a minha família veio antes, eu estou aqui em Cachoeiro, vai para 4 meses. Mas eu mantive um espaço pequeno aqui no Amarelo e eu comecei a cuidar. Eu tenho um paciente de alopecia areata, que é aquela doença autoimune. E nós tivemos uma reversão, porque ele não tinha encontrado aqui em Cachoeiro um profissional que cuidasse do caso dele. Então já estava num momento de galopante. E nós conseguimos reverter 100%. Que bacana. 100%. E aí eu não vou mostrar fotos, porque é um caso particular, mas nem vou citar nomes. Mas, inclusive, ele já está me indicando, porque é muito cabelo de mulher cai também, né? Muito. Porque, vou te explicar, a mulher, ela perde cabelo principalmente porque existe muito mais mulheres fazendo dietas sem um acompanhamento de um profissional. Então existe a dieta da lua, dieta não sei, então as mulheres seguem. Aí o que ocorre? Quando há uma que está aí na internet isso, seguem sem um acompanhamento de um profissional. Então vai ter baixa nutricional, inclusive as unhas. Por quê? O cabelo, a formação do cabelo, quando você vai num salão e a pessoa fala, vamos fazer uma carga de queratina, deixa eu explicar a vocês. Queratina é a substância, é uma parte do cabelo, 85% do cabelo, é uma proteína do organismo. Então, queratina, o cabelo é feito de queratina, tá? E as unhas também são feitas de queratina. Então, quando você tem uma baixa nutricional, o cabelo começa a quebrar e as unhas começam a partir, é porque você está com problemas no seu organismo nutricional. Ó, uma questão muito séria, as pessoas que não comem carne. Então, se a pessoa não come carne, ela tem uma baixa enorme de B12. Então, se a B12 não está agindo no seu organismo e você não está com uma reposição ou uma condição natural, você tem que fazer uma reposição artificial. E isso é um médico que vai te passar. Só que as pessoas hoje passam a ser veganas, né? Pessoa que não come carne, isso aí é com a pessoa, e o vegetariano. Só que a pessoa, se
vira vegetariano sem uma orientação, sem fazer todos os exames, tem acompanhamento médico. Tem que ter uma reposição. Aí ele acaba perdendo cabelo e unha. Bem, parabéns pela honraria que você recebeu, merecedora, porque você é um estudioso, você é um cientista dessa área. Juarez é um cientista dessa área. Visita o Juarez lá, pode lá cortar seu cabelo, cuidar do seu cabelo e receber uma orientação na rua Gerônimo Ribeiro, ali no Amarelo, que é ali que ele está atendendo. Meu amigo, obrigado pela vinda ao programa. Eu que uma agradeço, alegria muito grande receber você aqui. Parra, eu que agradeço. E as pessoas que quiserem ver o meu Instagram, @Juarez Pena com 2 N's. Eu tenho um canal no YouTube também, Juarez Pena Cabelo de A a Z, onde eu falo tudo sobre cabelo. E vou aqui usar assim, o seu programa. As pessoas que quiserem se aprofundar ou tiverem dúvidas sobre esse universo capilar, podem mandar perguntas, né, Parrada, aqui para o seu programa, e estarei aqui sempre que for solicitada aqui a minha presença, estarei aqui respondendo para vocês. Valeu, Juarez, obrigado. Juarez Pena, nosso convidado de hoje, bacana entrevista, né? Tema muito bacana, muito legal. Juarez vai fazer um quadro aqui com a gente, tá? Você vai gostar demais. Turma, na Rede Brasil de Televisão, estamos fechando o programa aqui. Para você um grande beijo, fique com Deus, uma alegria grande chegar na sua casa. Enquanto marcado amanhã, se Deus quiser. Tchau, Brasil!